O quadro Ciência Pai d'Égua desta quinta-feira vai falar sobre um assunto sério: a violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma das barreiras para combater esse tipo de crime é a falta de conhecimento. E por isso, um pesquisador do Pará dedicou seus estudos para organizar de forma didática informações que possam ajudar no atendimento das vítimas. Carlos Brito foi lá, deu uma conferida do resultado dessa pesquisa e eu vou conversar com ele agora para trazer mais informações sobre o assunto. Oi, Carlos. Oi, Thaís, é isso mesmo, um assunto seríssimo, né? Até porque a gente está falando contra a violência sexual contra crianças e adolescentes, portanto, qualquer tipo de ferramenta que venha auxiliar, principalmente na denúncia, é fundamental para combater esse tipo de crime. Como você falou, um pesquisador aí está elaborando uma cartilha com informações importantes, uma cartilha acessível que faz esse combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Vamos ver na reportagem. Crime covarde que interrompe sonhos e destrói vidas. As vítimas, crianças e adolescentes violentadas da forma mais cruel e triste. Quase todos os dias, o programa Pará Paz recebe em média 6 casos de violência sexual. Geralmente, alguns dos casos são identificados dentro das escolas, dentro da sala de aula. Um crime onde os principais responsáveis estão bem perto das vítimas. De acordo com o Pará Paz, 80% dos casos relacionados a abuso sexual e estupro a crianças e adolescentes são cometidos pelos próprios familiares. Por isso, é fundamental identificar sinais apresentados pelas vítimas. O isolamento é quando a criança para de brincar, quando ela fica muito chorosa, quando ela tem distúrbio no sono, quando ela tem distúrbio na alimentação, quando ela fica agressiva, que às vezes os pais pensam que é malcriação, né? E, na verdade, a criança está demonstrando, ela está falando, né, através dos comportamentos, que alguma coisa não está indo bem. Pensando na dificuldade de acesso a informações e direitos básicos para as vítimas de abusos sexuais, o Diego usou o conhecimento para ajudar. Pais, professores, profissionais da área da saúde sobre como proceder nos casos de violência sexual cometida contra crianças e adolescentes, para que as pessoas pudessem se apropriar com mais facilidade dessas informações. O resultado da pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará foi a criação dessa cartilha de orientação para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Durante a minha pesquisa, que durou 2 anos, eu percebi que na internet não havia essa informação de forma organizada e sistematizada. Dava muito trabalho reunir as competências de cada um, onde ir, como ir, o que levar, que horário ir. Então eu resolvi compilar isso nessa cartilha. O lançamento da cartilha será em maio, mês em que são intensificadas ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A cartilha contém 15 páginas que orientam passo a passo como a vítima e os familiares devem proceder em caso de violência sexual. O manual também ajuda profissionais que trabalham diretamente com esses casos. Além disso, apresenta informações sobre os principais termos utilizados dentro do processo de apuração dos crimes de estupro. Com atitude e dedicação, o Diego tem feito a parte dele no combate a esse crime tão cruel. Iniciativa que se fortalece quando todos sabem o seu papel. É importante que denuncie para a gente quebrar esse laço, esse vínculo vicioso dos abusos sexuais que acontecem no nosso estado e que a cada dia estão mais crescendo. Com certeza, é um crime cruel que precisa ser combatido. E a Divisão de Atendimento ao Adolescente de Belém tem um papel fundamental no combate a qualquer tipo de violência sexual e exploração de crianças e adolescentes. Eu vou conversar ao vivo agora com a delegada Janice Aguiar, que é diretora da Divisão de Atendimento ao Adolescente aqui da capital. Delegada, bom dia. O que pode ser caracterizado como violência sexual infantil? Nossa legislação ela é bem ampla e bem específica em relação a isso, mas basicamente é todo ato que atente contra a intimidade, contra o corpo daquela criança, contra o seu ser como pessoa.
Sem contar com o fato de que o consentimento da criança ele é irrelevante juridicamente. Então, por mais que essa criança consinta inocentemente no ato do agressor, do violentador, esse consentimento ali não é aceitável na nossa legislação. Então, isso é considerado crime. Delegada, de que forma ferramentas como essa aí, como a cartilha desenvolvida pelo Diego, podem ajudar tanto o poder público quanto a vítima e seus familiares? Esse é um crime que ele acontece basicamente entre quatro paredes. E o que a gente vem verificando é que o agressor, ele é um parente, um amigo, alguém conhecido. E isso faz com que aconteça aquele silêncio na família. Às vezes a família até sabe o que está acontecendo, mas ela não quer denunciar por ignorância, por não entender quais os aspectos que isso envolve. Essa cartilha, ela vai explicando passo a passo para o leigo tudo que pode acontecer, tudo que pode ser caracterizado violência sexual. E ajuda porque ela aponta onde procurar, o que fazer, quais os órgãos, o que pode auxiliar no combate a esse tipo de violência. Agora, delegada, como é que a divisão de atendimento à criança e ao adolescente ela está articulada para atender esses casos aqui na capital? A divisão, a DATA, ela tem vários braços. Dentro dela temos as duas DEACAS, que são as DEACAS Santa Casa e as DEACAS CPC. Essas DEACAS, elas têm todo um preparo tanto social quanto investigativo no atendimento dessa criança. Então, essa criança ela é primeiro acolhida por um serviço social, onde é verificado tudo que ela precisa, não só investigação, mas tratamento médico, tratamento psicológico, para que isso não vá repercutir no futuro dessa criança quando ela crescer. E, basicamente, dentro da polícia, nós temos a investigação. A gente procura setorizar isso de acordo com o endereço em que essa criança mora, porque para evitar esse deslocamento desnecessário da criança que já está sofrendo, a família já está adoecida com tudo isso que ela sofreu, então com essa setorização vai facilitar a investigação da polícia também. Delegada, denunciar é fundamental. Qual é o principal canal de comunicação para que essas denúncias ocorram? Nós temos o Disque Denúncia 180, 181 e também a denúncia presencial. A pessoa pode ir até a delegacia, fazer a denúncia ou utilizar os canais de denúncia. Perfeito, muito obrigado, uma boa semana para a senhora. Thaís? Bom, Carlos, obrigada. É importante que a família fique atenta a qualquer situação diferente que está ali acostumada a ter, tanto com a criança quanto o adolescente em casa. Obrigada pelas informações. Agradeço a delegada também, que tirou todas as nossas dúvidas com relação a esse assunto. Bom, e quase 60% dos alunos da rede municipal de Belém estão insatisfeitos com a merenda que recebem nas escolas. Lembra que a gente falou sobre isso ontem aqui no Bom Dia? É o que revela um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, que percorreu 15 escolas da capital. Vamos acompanhar. A fiscalização aconteceu em 15 escolas da rede municipal de ensino, escolhidas pelo Conselho de Alimentação Escolar. Entre as irregularidades, foram identificadas a falta de alguns alimentos, estrutura inadequada de cozinhas e refeitórios, como buracos no teto e janelas sem tela de proteção. Essas escolas foram selecionadas pelos próprios conselheiros de alimentação escolar a partir da perspectiva e experiência que eles tinham em relação ao conhecimento dessas escolas, usando alguns critérios objetivos, como o número de alunos, a localização dessas escolas e o impacto dela em determinada comunidade. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, pelo menos 1.390 alunos da rede municipal de ensino são afetados com as irregularidades. O relatório afirma que 59% dos estudantes ouvidos consideram a comida razoável ou ruim, enquanto 41% deles aprovaram a merenda escolar. Os alunos satisfeitos, segundo a fiscalização, pertencem às escolas municipais que, por exemplo, cultivam alguns alimentos. Este pedagogo afirma que a alimentação está totalmente relacionada à qualidade do aprendizado. Alguns alunos saem de casa sem ter tido nenhuma alimentação e muitas vezes passam mal na escola e o pedagogo, o coordenador pedagógico, faz a pergunta: você tomou café? Não. Então o que acontece? Um aluno que não se alimenta bem, naturalmente vai refletir na aprendizagem dele. Como é que ele vai conseguir desenvolver uma atividade escolar sem que tenha se alimentado bem?
Belém tem 199 escolas municipais e a Secretaria de Educação discorda da fiscalização feita em cerca de 8% das unidades. Eles estavam dizendo que a irregularidade a merendeira estava sem a máscara. Isso não é irregularidade. Na lei diz que a merendeira não deve tossir em cima, espirrar, essas outras coisas. Outra que eles consideram irregularidades é ter que botar um aviso na porta proibindo que ninguém entre. Não, a lei não diz isso. A lei diz que a gente deve informar e capacitar todos os servidores que eles não podem entrar na cozinha. A proibição. Então, a lei proíbe só. Outras questões, por exemplo, que a merenda, as prateleiras estavam encostadas na parede. Elas devem sim estar encostadas na parede. O que não deve estar é o alimento. Então, são algumas inconsistências que realmente isso não está contra a lei, não são irregularidades. A Secretaria de Educação de Belém, a Fundação Escola Bosque e a Fundação Municipal de Assistência ao Estudante, que gerencia o depósito de merenda escolar, já se manifestaram sobre as irregularidades e apresentaram prazos que variam de 30 a 180 dias para resolver os problemas. E algumas situações nós precisamos realmente corrigir. Então, isso nós vamos corrigir sim. O que tiver de errado, nós estamos prontos a corrigir, a receber o relatório. Nós estamos fazendo melhoria. Fizemos a licitação para manutenção predial, que é uma coisa realmente que a gente precisava urgente. Conseguimos. Fizemos em lotes, são 11 lotes. Cada empresa vai trabalhar um grupo de uma média de 20 escolas para a gente melhorar a cozinha, o forro, as goteiras, toda a parte de estrutura física da escola. Em caso de não cumprimento, de não implementação das melhorias necessárias, tomar as medidas cabíveis que compete ao Ministério Público do Estado, assim como também o Tribunal de Contas dos municípios também pode adotar as medidas que lhes são cabíveis e competentes.